Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós estamos na campanha que é a batalha espiritual, mas nos 3 níveis, que já foi pregado várias semanas anterior, lutando contra a raça adâmica, desenvolvendo o homem interior, que está sendo ministrado já várias vezes. E a guerra contra o inimigo, que é vivendo na simplicidade, que é em Cristo que vence. Agora é a batalha contra o sistema mundano. É o que está sendo ministrado. Não que as batalhas são separadas. As 3 coisas é tudo junto. Guerra contra a raça adâmica, contra o mundo, e guerra contra o sistema mundano. Então o sistema mundano é o que regulamenta a situação da economia, da cultura, que regulamenta a vida humana na terra, que nós temos que estar atento para não perder a batalha. Porque o que mais atrapalha também a igreja é o sistema mundano. Então vamos ler agora mais uma parte da palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, então você pode abrir em 1 João, onde vai ser lido a segunda etapa. Ontem já iniciou a primeira etapa do que é o sistema mundano. E agora vamos ler em 1 João 2, verso 15, que é as consequências do sistema mundano. Ontem foi ministrado como que o sistema mundano entra na igreja e como que é o sistema mundano. Então vamos ler 1 João 2,15. Quem encontrou diz amém. Diz o seguinte: não ameis o sistema do mundo. Em outras Bíblias está cosmos ou mundo. Não que é o planeta ou a natureza, mas o sistema. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o sistema mundano ou as relações do mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, as concupiscências da raça adâmica, ou os desejos do homem caído, ou da raça adâmica caída, as concupiscências, quer dizer, os desejos anormais, ou os desejos dos olhos, que é inveja, soberba ou ganância, a soberba da vida, ou viver por viver para ser alguém na vida, e simplesmente isto, não é do Pai, mas é o sistema do mundo. E esse sistema passa, ou o mundo passa, e as suas concupiscências, os seus desejos da raça adâmica. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então recapitulando em rápidas palavras, nós vivemos neste mundo para ser luz, sal, testemunho de Cristo. Mas nessa terra temos que estar atento que existe uma guerra, uma batalha. Então existe o pior inimigo, que é o homem adâmico caído. Quem é o homem adâmico caído? É porque o ser humano, devido ao pecado, ficou um ser humano adâmico pecaminoso. E aí o ser humano ficou almático, afastado de Deus. Então o pior inimigo nosso é nós mesmos, é o homem caído, o homem adâmico contrário a Deus. Mas se nós combatermos o homem caído e andar no Espírito, o Espírito de Deus nos dominar, Deus vai nos honrando. É o que está em Romanos 8, 1. Quem anda na raça adâmica é condenado. Mas quem tem Jesus e não anda mais na raça adâmica, mas deixa o Espírito Santo dominar, desenvolver o homem interior, não há mais condenação. Então nós temos que manter sempre a raça adâmica mortificada. Ou seja, o homem adâmico é o pior inimigo. No momento que você vai andando no Espírito, então você vai viver na simplicidade que é em Cristo, que é a familiaridade de Cristo com o Pai. Senão o inimigo entra, porque a legalidade dos demônios é a raça adâmica caída. Então veja bem que no momento que você anda no Espírito e anda na simplicidade que é em Cristo, o inimigo não prevalece. E o homem adâmico não vai levar o pecado. Aí vai desenvolvendo o homem interior, que é ter a mente, o caráter de Cristo. Mas também nós temos que saber que aqui no mundo é um sistema, é uma ordem de organização, é um sistema de regras e de
situações para organizar a vida humana. Mas o sistema mundano, ele é contrário ao plano de Deus. Qual que é o sistema mundano? Então, o sistema mundano é aquilo que rege a economia, rege os bens da vida, rege o dinheiro, rege as relações humanas, rege o galgar das posições na sociedade. É a base do sistema mundano. Então, o sistema mundano, ele é caracterizado como a lei do mais forte, a lei da família mais abastada, a lei do que tem mais poder. Geralmente é dessa maneira que é regida as nações. As nações poderosas dominam a economia e regem regras sobre a economia mundial. Então é a lei da selvageria, a lei do mais forte. O mais forte manda, o mais forte dá ordem, o mais forte vence. É a lei do mundo. E o mundo então é regido por desejo de riqueza, desejo de soberba dos olhos, o consumismo e o desejo de aparecer e ser alguém na vida. Esse é o sistema mundano, que a Bíblia declara que é contrário a Deus. Por quê? Porque o que Deus quer é que o ser humano, ajude o outro, que reparta com o outro, que ame o outro, que semeie na vida do outro, que cada honra o próximo. Esse é o princípio do reino dos céus. Mas o sistema mundano é competição, vaidade, cada querer ser melhor do que o outro, ou tirar o que o outro tem, ou destruir alguém para ter o que o outro tem. Daí que vem as guerras, as confusões, as rebeliões, que vem o ódio e vem as revoltas, porque as pessoas vão sofrendo, padecendo e vão querer impor a violência para alcançar alguma coisa. Então existe uma desigualdade da repartição das riquezas, existe muitas vezes a injustiça social. Então é o sistema mundano que causa briga, desunião, opressão, sofrimento, morte, homicídio, e assim caminha a humanidade, por causa do sistema mundano. Mas Deus declara: quem ama o mundo e as concupiscências da vida, soberba, a concupiscência dos olhos, quem ama isso, o amor do Pai não está nele. Então nós temos que tomar muito cuidado, se a nossa vida está focada para bens da vida, simplesmente, para a honra humana, ou para querer o que a sociedade impõe que a pessoa tenha, porque o mundo vive através de propaganda, de marketing, de imposição de modas, para a pessoa ficar naquela ciranda consumista. Então o cristão não pode entrar nisso. Nós podemos ter a sobrevivência, o melhor, mas não porque fomos induzidos ao sistema. Nós não podemos viver em prol do sistema, mas nós devemos viver segundo o coração de Jesus. Ele veio para servir, para doar, não faltou dinheiro, não faltou bens, ele foi suprido pelo Pai, mas em nenhum momento ele ficou preocupado com o que havia de comer, beber, vestir, ou situações do mundo. Ele viveu como doador. Então toda vez que você pensar no sistema mundano, ou pensar nos bens da vida, ou querer algo para você, sempre pense: esse desejo é um desejo da raça adâmica ainda? É um desejo natural? Ou me está sendo imposto esse desejo? Ou é algo que está despertando em mim porque alguém tem? Então você tem sempre que questionar o sistema mundano. Mas se você falar: não vou preocupar com o sistema mundano, vou orar, abençoar, trabalhar, ter rendas, vou dizimar, ofertar, mas não vou ficar fissurado como o sistema mundano, de bens da vida, ou de coisas de honra humana. Vou simplesmente ser doador, servir e ajudar o próximo, abençoar, e não viver na ciranda financeira do mundo, que só procura lucros, ávidos lucros e tantas coisas nesse sentido. Então a raiz dos males, como Paulo escreveu a Timóteo, a raiz dos males é o amor do dinheiro. O dinheiro em si não é pecaminoso, mas o amor do dinheiro.
A raiz de todos os males na terra é o amor do dinheiro. Ou seja, o amor do dinheiro é riqueza, fama, honra, querer o que outro tem, lutar, vive o resto da vida trabalhando, lutando todo dia só pelo vil metal, e é o sistema mundano. Não que a pessoa não pode trabalhar, mas ele tem que saber que a vida humana não é só comer, beber, vestir e viver por viver. A vida humana na terra é para adorar a Deus, para servir a Deus, depender dele. Então tem que quebrar o paradigma, quer dizer, quebrar o modelo, quebrar o sistema mundano, porque senão o amor do Pai não estará nessa pessoa. E a causa de a igreja muitas vezes não ter o desejo de ser semelhante a Cristo é o sistema mundano. Então muitas vezes há uma dificuldade muito grande da igreja querer se assemelhar a Cristo. Por quê? Porque a raça adâmica fala, não, mas semelhança de Cristo, eu não quero isso, eu quero ficar rico, famoso, ter dinheiro, apartamento, eu quero bens da vida. Então a raça adâmica, ela não quer o sistema de Deus, o princípio celestial. A raça adâmica sempre quer o sistema mundano. Então por isso que muitas vezes as igrejas têm dificuldade de viver o cristianismo mesmo, mas vive que crê em Deus, mas trazendo o sistema mundano para a igreja. Por isso que as igrejas vivem um sistema mundano, de competição, quem tem mais reunião, quem tem mais membro, qual a igreja que tem mais poder na mídia. Está aí uma luta muito grande, de grandes ministérios, tirando os outros da mídia, falando, não, vamos comprar os horários tudo, vai ficar só nós, os outros vão tirar do ar. Isso é o sistema mundano, é a competição. Por que as igrejas não falam? Não, vamos, quem tem mais, vamos abrir os canais, tudo para evangelizar, falar do amor de Cristo, repartir. Mas não, querem competir, tirar os outros do caminho e ser os maioral. É o poder da mídia, é o poder econômico. Só que é um evangelho mundano, é um evangelho que está no sistema mundano, de competição, de destruir. É a lei do mais forte. O mais forte quer destruir o mais fraco. Mas no sistema de Cristo, é cada um doando para o outro. É o que leva à vitória, é o que leva a agradar a Deus. E as igrejas estão dessa maneira. Os bispos, os pastores, cobrir cotas igual comércio. Se não entrar tanto na igreja, é mandado para a rua, vai para uma igreja bem longe, lá para o meio do mato. Se não cumprir a cota de quanto que tem que entrar, de quanto tem que arrecadar. Então vira igual empresa. Não é assim as vendas na empresa? O funcionário tem que cobrir cota, cobrir quantas vendas tem que ter, cobrir tanto de metas que o dono manda cobrir, senão não ganha muito, ou é mandado embora. Então é o sistema mundano, a competição, o cumprimento de cotas. E as pessoas não fazem a obra de Deus por amor. Estão fazendo para cobrir a cota. Se eu cobrir tanto, eu vou ganhar tanto. Se eu arrecadar tanto, então eu vou vender lenço, chapéu, vou vender pano, vou vender de tudo na igreja para cobrir a cota do dinheiro. Prega o evangelho, mas o sistema está mundano e não segundo a mente Cristo. Então assim está ocorrendo. O mundanismo entrando na igreja. O mundanismo. Outra coisa perturbada é o tal do show gospel. Se levantou muitos cantores para falar de Cristo, mas não no sentido da evangelização, mas como profissão, para arrecadar fundos, dinheiro, para vender CDs, para vender o seu produto, aproveitando o evangelho. É o sistema mundano, tudo querendo lucro, tudo querendo honra, tudo querendo fama e conquistar o seu CD de ouro, o seu CD de muitas vendas de platina. E esse não é o sistema de Cristo, isso é o sistema mundano. Não é assim os conjuntos mundanos? Vou vender 5 milhões de discos, vou vender 1 milhão, vou ter CD de platina porque alcancei a maior mídia, alcancei o maior número de pessoas, mas não por visão de Cristo, mas por visão do sistema mundano. Então a igreja está se corrompendo. E o cristão não pode viver no sistema mundano. Nós temos que viver como Cristo deixou claro. Não ameis o mundo, nem que o mundo
nem a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida, porque quem faz isso, o amor do Pai não está nele. Mas para viver na terra, Jesus falou também, não que eles saiam da terra, mas que sejam sal, luz para essa terra. E o princípio de Cristo é doação. O princípio de Cristo é semear, ajudar, doar e interceder e depender de Deus. E Ele suprirá, não na preguiça ou sem fazer nada, mas agir na dependência do Pai, mas não visando a honra e a soberba humana, que isto é contrário à palavra de Deus. Então, quando a igreja ela vive o sistema mundano, mais vai dificultando o avivamento, mais as pessoas vão ficando adâmico, e menos difícil fica andar no homem interior e andar no espírito ou na mente Cristo, porque o sistema mundano é o que vai levar a pessoa a viver o sistema mundano, ou o mundo, ou viver aquilo que rege a natureza humana, ou aquilo que rege a economia. Mas o cristão que vai matando a raça adâmica, orando no espírito, o cristão que vive na simplicidade que é em Cristo, o cristão que não ama esse mundo, o sistema, mas quer implantar o sistema de Cristo, ele será honrado. Por isso que a batalha é em 3 áreas, elas ocorrem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o sistema mundano quer te contaminar, o homem adâmico quer aparecer, os demônios querem atacar. Mas se andar no homem interior, combater o homem adâmico e não viver o sistema mundano, então a glória de Deus manifestará. Então veja que na igreja dos apóstolos, eles andavam no Espírito, andavam na unção de Deus, o inimigo não prevalecia, e eles não tinham preocupação com o sistema mundano, mas sim em depender de Deus. Então houve um avivamento muito grande, aquela geração foi alcançada. Agora veja bem, a igreja prega, a igreja anuncia o evangelho, mas não está conseguindo conquistar. Por quê? Porque o avivamento não ocorre com raça adâmica, o avivamento não ocorre com soberba da vida, com o sistema mundano na igreja. Por mais que tenha mídia, por mais que pregue, mas aí as pessoas vão combater o evangelho. As pessoas vão falando, não, mas a igreja só pensa em dinheiro, só em riqueza, só em poder, até uma brigando com a outra para ver quem tem mais gente, para quem tem mais canal, e até outra está tirando a outra do ar para ser a mais poderosa. Então o mundo vai ficando indiferente ao evangelho, falando, mas evangelho desse jeito, não quero esse Deus que é pregado, e vai havendo a resistência. Mas se o mundo vê Cristo em nós, o mais vil pecador se converte. Então o sistema mundano, ele atrapalha o avivamento e a volta de Cristo, e vai levar a escândalo, e vai levar à condenação. O sistema mundano, ele é aquilo que leva a pessoa a ser atraído ao que o mundo oferece, mas vai levar à condenação. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Mas isso só acaba se combater o homem adâmico. Por isso que as 3 batalhas, elas caminham juntas. No momento que o homem adâmico é combatido, desenvolve o homem interior, e a raça adâmica se mantém mortificada. Os demônios não têm como perturbar, porque a raça adâmica é a porta para o demônio entrar, a raça adâmica caída. Mas se anda na simplicidade que é em Cristo, não há como os demônios entrar. E ao mesmo tempo, a pessoa não vai ficar fissurada ao sistema mundano, mas vai ser suprido por Deus. Muitas pessoas perguntam, por que não melhoro muito? Por que não prospero? Por que não tenho muito de Deus ainda? Então veja bem, que muitas vezes você está querendo comparar com o mundo, ou querer o que o mundo tem, e você pode ter certeza que Deus não está querendo que você tenha como o mundo tem, para você nem perecer, nem sucumbir, nem ir para o inferno. E Deus está te preparando para que você tenha o melhor de Deus, e não como o sistema mundano quer, mas o que vem de Deus, sem você ter até pedido, porque Ele supre a todos que o amam. Então toda pessoa que terá o melhor de Deus, ele terá que
excluir o sistema mundano, terá que combater o homem adâmico, andar no espírito, aí terá o melhor de Deus. O próprio Jesus falou isso para Pedro. Pedro perguntou: mestre, que ganharemos por estar te servindo, por estar te seguindo? Então Jesus falou: Pedro, qualquer um que tiver deixado família, casas, dinheiro, qualquer bens por amor a mim e me seguir, terá tribulações, mas eu declaro que terá coisas que nunca viu, 100 vezes muito mais, aqui na terra e na eternidade. Então veja que o Senhor Jesus declarou que terá dele muito mais, 100 vezes muito mais que pessoa pensa, na terra e na eternidade, mas não como o sistema mundano oferece, mas como a palavra de Deus declara. Então é necessário compreender que enquanto tiver no sistema mundano, você vai competir no sistema mundano, que é desigual e é selvageria, é a lei do mais forte. Mas se você falar: não quero mais ficar amando esse sistema corrupto, soberba da vida, soberba dos olhos, eu quero viver a palavra de Deus, sujeito ao Espírito de Deus, quero cumprir o que a palavra de Deus manda. Então você pode ter certeza que terá o melhor de Deus na terra e na eternidade. Mas enquanto você ainda vive a raça adâmica, vai ficar esse ranço de combate, de preocupação da vaidade, o que o mundo tem, pensar naquilo que o mundo oferece e ficar preocupado com as coisas da vida. Você pode ler um dos salmos que mais fala da soberba da vida e quase levou Asaf à destruição. Asaf era o segundo em Israel abaixo do rei Davi. Veja lá, se você tiver o livro de Salmo, você pode abrir lá no Salmo 74 e os demais, que diz claramente o que ocorreu com Asaf. Então abra lá para você ver essa passagem e a partir do 74, aí vai até no 77 depois, que você vai ver toda essa declaração. Então diz aqui, essa passagem no 73: a prosperidade faz duvidar até a justiça de Deus, a prosperidade do ímpio. Então Asaf, Salmo 73, ele era um dos líderes em Israel. Então ele servia a Deus, buscava, adorava a Deus, louvor de 24 horas em Israel. E ele via o ímpio prosperar, enriquecer e ter o do bom e do melhor. E ele fala: eu sirvo a Deus, busco a Deus, ando até de luto, e vejo o ímpio melhorar e prosperar e eu não tenho nada. Então ele quase desvia, ele quase desiste de servir a Deus, ele quase para de adorar a Deus. E ele só não desistiu por não ter a coragem, porque ele era um dos grandes líderes, e muitos iam desviar porque ele se desistisse. Mas então ele vai orar no templo de Deus. Você pode ler no Salmo 73, ele torna íntimo de Deus, e Deus fala: Asaf, os ímpios prosperam por causa do sistema mundano, de competição, de riqueza, da lei do mais forte, de bens de família, de herança, ou de negócios inescrupulosos que fazem, de riquezas ilícitas. Mas a minha prosperidade não é assim, Asaf. Então Asaf tornou íntimo de Deus aí, e ele esqueceu desse sistema mundano, e tornou íntimo do Pai e prosperou segundo Deus. Então veja que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O sistema mundano, ele é corrupto, enganoso, mas ele acaba. Mas aquele que faz a vontade de Deus dura para sempre. Então nós temos que estar atentos. A raça adâmica, ela nos leva a pensar no mundo, no pecado, a soberba, mas devemos sempre orar no Espírito, o homem interior desenvolver, e sempre andar na simplicidade que é em Cristo, e sempre ser íntimo de Deus, para o sistema mundano não nos corromper. Aí teremos o melhor na terra e na eternidade. Então nessa oração de hoje,
nós vamos então orar para que o Espírito Santo nos ajude a tirar de nós, se há soberba da vida, com concupiscência da carne, com concupiscência dos olhos, se estamos nos espelhando no mundo, se o mundo prospera, o mundo enriquece, o mundo tem salários exorbitantes, muita pessoa que serve a Deus não está tendo, mas isso não nos interessa. Temos que saber ser íntimos de Deus, porque Ele terá o melhor para nós na terra e na eternidade. O plano de Deus é diferente do sistema mundano. O mundo adâmico é competitivo, destrutivo, selvageria, corrupto, enganoso, é situação mesmo de injustiças, da lei do mais forte. Mas o cristão que depende de Deus, ele não ficará sem vitória, ele terá o melhor, prosperará e terá abastança na eternidade. Então nós temos que estar atento para não nos contaminar, mas depender do Espírito de Deus. Então a oração hoje, como já iniciou ontem, nessa parte de vencer o sistema mundano, é pedir para o Espírito de Deus nos ajudar a não ficar espelhando no mundo, no pecado, ou olhando para o ímpio que melhora, mas é igual a verdura que nasce e vai secar logo, mas procurar depender de Deus, e com certeza o melhor virá para a terra e para a eternidade. Mas veja que Jesus falou, não esteja preocupado, pensando que vai comer e vestir. Enquanto você preocupar, a raça adâmica está mandando. Mas se você falar, Deus, minha preocupação é agradar o Pai, é buscar o seu reino, sua justiça. Essa é a preocupação da pessoa que vai andando no Espírito. O demais leva a derrota. Então essa é mais uma etapa, e amanhã vai seguindo a mensagem, como viver o princípio de Deus e não o sistema mundano. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, estamos prosseguindo, ó Pai, ao culto desta noite, a campanha que é uma sequência que já falou-se semanas anteriores, vencendo o homem adâmico, desenvolvendo o homem interior, andando na simplicidade que é em Cristo e não contaminando com o sistema mundano. Senhor, que a igreja realmente torne santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja e opere poderosamente em mais esta noite. Aviva esta obra, Pai. Senhor, tu tem dado ordem para pregoar a palavra. Há muito tempo temos falado, anunciado, pregado, mas não era dado crédito, não era dado, ó Pai, voz para ouvir sobre a igreja gloriosa. Mas agora, nesses últimos tempos, tem alcançado a liberdade de pregá-la, e assim está sendo feito, ó Pai, a tua ordem, preparando a igreja para tornar gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula, um povo que prevaleça contra o sistema mundano, uma igreja que venha vencer o homem caído, a raça adâmica, uma igreja que venha viver na simplicidade que é em Cristo. Senhor, abençoa todos os presentes, como muitos vieram ontem e agora no dia de hoje, e ao longo da semana até dia 31 desse mês, para completar mais essa etapa. A igreja gloriosa, ela não dá vazão ao sistema mundano, mas depende de Deus. Opere poderosamente sobre todos, que a igreja, Senhor, venha sujeitar o teu espírito, Senhor. Tenha misericórdia, porque se a igreja aceitar o sistema mundano, ela vai corrompendo, decaindo, vai ficando louca, vai se envolvendo com o que o mundo oferece e não agradará a Deus. Ficará a igreja louca. O sistema mundano leva a igreja a ficar louca e confusa, mas a igreja que torna gloriosa, ela prefere esperar na misericórdia de Deus, dependendo de Deus. Sim, Espírito de Deus, opere grandissimamente nesta noite. Espírito de Deus, nos renova, nos fortaleça, nos ajuda, nos ilumina
a viver a vontade do Pai. Abençoa todos nesta noite, mesmo com o tempo frio. Abençoa todos que vieram. Abençoa amanhã ao longo da semana, mais e mais, ó Pai, uma etapa de aperfeiçoamento. Senhor, Tu vem buscar a igreja que torna gloriosa. Tu vem buscar o povo que torna íntimo do Pai, que não se espelha no mundo tenebroso. Asaf, que era um dos líderes de Israel no tempo de Davi, que escreveu até vários salmos, quase desistiu, quase escorregou, quase desviou, porque ficou olhando o sistema mundano e quase desistiu de Deus. Mas ele é levado a tornar íntimo do Pai. Aí ele compreende que o sistema mundano é enganoso, ele é aparente, é um sistema que leva à destruição, que leva à corrupção. Mas os que fazem a vontade do Pai nunca vão perecer, serão honrados para sempre. Ó Deus, opere poderosamente no dia de hoje, Pai. Aviva a Tua igreja, que venhamos realmente depender do Teu Espírito, Senhor. Vida abundante para todos. Espírito de Deus, opere grandissimamente sobre todos os fiéis, que a igreja torne realmente aprovada, gloriosa, cheia da graça e do poder do Espírito Santo, cheia da Tua presença, cheia da Tua glória, Senhor. Um povo realmente que espere no Deus vivo. Vida abundante a todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus Cristo.